Que bom, Então gente. vamos, Cissa, vamos esperar um pouquinho ou já vamos começar? Pode ir começando a falar aí, porque Tá, acho que eu ainda porque a estou gente é um assunto muito vasto, né? muito amplo. Vamos falando. Já tem 15 Eu pessoas. acho que eu acho que vai dar pano para alguma manga aí. Nós vamos fazer vários cachecóis e tal, né? Sim, sim, Tá. estou super feliz. Então, assim, ó, galera, para todo mundo que tá aí e que não sabe ainda o que são os yamas e nyamas, eu peguei dos meus alfarrapos lá, inclusive, vou botar meu óculos, né, porque eu já sou uma jovem senhora, e vou mudar a fonte das coisas, né, Cissa, porque uma coisa é as Sim, teias, não roubar sim, uma sim, das sim, fontes maravilhosas, esse livro aqui, sim, da tá? Laura. Perfeito, da Laura. Uhum. E entre outras coisas que eu pesquisei. Aí, assim, ó, eu fiz um resumo. Lá na minha primeira formação, a gente tinha que estudar cada yama e cada niyama e vivenciar aquilo e apresentar para os colegas, né, a nossa vivência. E eu dei mais uma pesquisada e dei uma incrementada, então eu vou ler para vocês o que são os yamas e niyamas, para quem nunca ouviu falar disso. Para quem já tem uma noção de yoga, acompanha aí que vai ser bem legal, tá? Então, Yama e Niyama. Yamas e Niyamas são conhecidos como os princípios universais que alicerçam a vida do yogi. Eles correspondem à mais alta moral e ética para se estabelecer um estado mental que possa estar livre de toda e qualquer identificação. As condutas externas em relação à vida de pleno respeito e integridade são os yamas. Então, ó, yama é conduta externa, ok? Os niyamas são atitudes internas que acolhem a mais elevada percepção do ser real. Então, yama é uma coisa e niyama é outra, tá? Agora eu vou entrar num conceito mais aprofundado do que é um yama. Os yamas têm por objetivo a destruição de todas as barreiras que dificultam o nosso progresso espiritual. Pode ser entendida como controle ou domínio. São como códigos de ética. 5 princípios básicos de disciplina, autodomínio. São proscrições, ato ou efeito de banir. Então, a gente deve banir aquilo que não devemos fazer. Os refreamentos ou abstinências que pretendem purificar a pessoa, aniquilando a subjetividade advinda do egocentrismo e preparando o yogi ou a pessoa para os estágios seguintes da prática. Essas normas de disciplina moral, cadê? Perdi aqui. Essas normas de disciplina moral têm a finalidade de frear o instinto de sobrevivência poderoso e canalizá-lo para servir a um propósito maior, regulando as interações sociais, harmonizando o relacionamento da pessoa com os outros seres. Desempenham o controle de impulsos naturais para se manifestarem através dos 5 órgãos de ação: braços, pernas, boca, órgãos sexuais e excretores. Esse controle criativo exercido pelo yogi sobre as suas energias exteriorizantes resulta num excedente energético que pode ser posto a serviço da transformação espiritual da personalidade. Quando somos iniciantes, só podemos tentar controlar maus hábitos, mas com o passar do tempo e da prática, os ditames dos yamas se tornam impulsos do coração. Então, assim, ó, são 5 yamas, tá? Eu só vou citar os 5, e daí nós vamos tentar falar só de um hoje, mas se der tempo a gente fala de 2, né, Cissa? Sim. Tá? Então, é o seguinte, os 5 yamas são a ahimsa, que é a não violência, satya, veracidade,
Asteya, que é o não roubar, não se apoderar das coisas dos outros. Brahmacharya, domínio da energia. E Aparigraha, não possessividade. Tá? Então, assim, ó, agora vamos a um conceito do Ahimsa. Aí eu vou deixar a Sirene adentrar mais, tá? Então, o Ahimsa, gente, é a não violência. Por que que a gente resolveu, primeiro, antes de entrar no Ahimsa, por que que a gente resolveu tratar desses temas, entrar nesses temas agora? Porque essa semana foi muito forte, houve muita violência, violência racial, né? A gente acompanhou lá no início da semana aquela função dos negros, enfim. E daí, eu e a Cissa conversando, decidimos falar sobre isso, porque não vai partir das outras pessoas a não violência, vai partir da gente. Então, quem estiver nos assistindo, que comece a botar isso em prática dentro da sua casa, dentro do seu ser, porque é só assim que a gente vai mudar as coisas, né? Então, entende-se por Ahimsa: não matar, não agredir, não ferir, nem causar nenhum tipo de dor a nenhum ser vivo. É a raiz de todas as outras normas morais. É o início de tudo. Importante salientar que, primeiramente, devemos praticar Ahimsa conosco mesmo. Se conseguirmos praticar a não violência em si próprio, já estaremos praticando-a nas outras pessoas. A violência que deve ser evitada é de forma ampla, não só a não agressão física, mas também a agressividade manifestada em palavras e pensamentos de raiva, toda emoção negativa ou violenta que se manifesta em nós. Também é o respeito à natureza, aos princípios do ecossistema. Ahimsa significa não morder, mas não significa mostrar os dentes. Não é ser um panaca total, tá? Deixar que os outros montem em cima de ti, não é isso. Não ofender é Ahimsa. Não se defender é uma agressão. Isso não é Ahimsa. Isso não é a não violência. Devemos aprender a não reagir. Ahimsa é a proteção. Ahimsa e Satya, que é o próximo Yama, eles andam juntos, né? Satya é veracidade. À medida que se pratica o yoga, se avança e as aflições e os obstáculos a ela passam a ter menos efeito sobre nós. Começamos a vislumbrar a glória da verdade. A vergonha da violência, de fazer mal aos outros, é uma ofensa contra a unidade fundamental e, portanto, um crime contra a verdade. Acabou a parte teórica. Agora vamos à prática. Muito bem. Gente, então vamos pensar um pouquinho, veja bem, esse Ahimsa, essa não violência, se nós pensamos o quanto de violência nós estamos vivendo, o quanto, ultimamente, essa semana, ontem, sexta-feira, eu vi o Globo Repórter, e assim, a gente ficou chocada, porque acho que aqui muita gente deve ter visto, pessoas, aquelas jornalistas maravilhosas, contando das suas dores, do quanto elas tiveram de dificuldade, simplesmente pela cor da pele. Pela cor da pele. Então, isso é uma coisa assim, histórica na nossa vida. O nosso país tem isso, o mundo tem isso. Né? Então, nós somos seres que temos uma natural violência. E trabalhar essa não violência é trabalhar muito o nosso sentir. Para isso, nós precisamos acessar uma coisa chamada clareza nesse nosso universo interno. Nós precisamos acessar um casamento entre o que eu penso e o que eu sinto e o que eu faço, para que haja essa sincronicidade, para que eu consiga me manter nessa linha de equilíbrio e respeito a mim e ao outro. Então, é uma delicadeza, e a gente nota assim, o quanto
essa violência começa muito cedo na nossa vida. A violência começa quando a gente nasce. A violência começa, e muitas vezes dentro desse... Bom, que nós estamos vivendo em violência doméstica, por exemplo, né? Eu lembro muito Cláudio Naranjo falando sobre o patriarcado, a maldição que é o patriarcado, o quanto de violência a mulher, o feminino que está no próprio homem sofre essa violência. E a gente entender que o violento, quando ele é violento, ele já se agrediu, ele já sofreu. Então, quando nós estamos falando de ahimsa, nós estamos falando de um tratar-se por dentro, de um curar-se por dentro. E isso não vai acontecer de uma hora para outra, do dia para a noite, não. É um trabalho interno muito, muito, muito sistemático. É um constante olhar para a gente. E é onde a gente tem que criar esse espaço entre a nossa ação e a reação. Porque, normalmente, quando a gente está funcionando na nossa cabeça, só na cabeça, nós acabamos sendo muito mais violentos do que quando a gente tem a coragem de descer para o coração. Veja, coração, core, coragem. A gente precisa ter humildade, ser humilde para dizer, para reconhecer, para pedir desculpas, para recomeçar. Então, isso são atos que a gente vai treinando a não violência, ou que a gente vai treinando o ahimsa, e tem que começar, queridos, dentro da nossa casa. Tem que começar com os mais íntimos. Isso é muito importante a gente entender. Às vezes, a gente tem grupos, ou a gente até se acha duas pessoas. Uma pessoa é aquela que funciona, que age com os amigos. E a outra pessoa é aquela que funciona, que age com os íntimos. Então, que tipo de pessoa é essa que está aqui na intimidade? A cura começa a acontecer quando eu começo a limpar essa violência dentro da minha intimidade. Porque se eu conseguir limpar isso aqui dentro e com o que está mais próximo, vai ficar melhor depois. E eu preciso entender que essa violência íntima, ela começou muito cedo lá na nossa vida. De novo a gente vai para a história da minha criança interior. De novo a gente vai lá naquele pai interno e naquela mãe interna. E isso, queridos, enquanto a gente não curar efetivamente, não tem fim. E para que eu possa curar isso, eu preciso, sim, exercer essa não violência com a minha criança. Eu preciso exercer essa não violência com a minha história de vida, com o que eu vivi. E ao mesmo tempo que eu exerço isso, eu tenho que aprender a ter essa reverência da onde eu vim, sabe? Da onde eu saí, aquelas entranhas da onde eu saí. Aquelas são as raízes que me sustentam aqui hoje. E eu também tenho que cuidar e aprender a ver quando é que eu corto isso. Corto no sentido do tipo de relacionamento. Porque, às vezes, eu conquisto uma outra família, eu vou para o meu marido, eu vou ter os meus filhos, mas eu ainda estou grudado lá, eu estou com aquele funcionamento de mamãe, eu estou ainda reverenciando como é que mamãe funcionava com o papai para eu funcionar com meu marido. Então, essas são as violências inconscientes que a gente não se dá conta. E são essas que a gente tem que começar efetivamente a curar. Eu não acredito em grandes revoluções externas, eu não acredito em mudanças no mundo. As mudanças fora só vão acontecer aqui dentro. E isso é um outro questionamento interessante, a gente se dá conta. O que a gente tem que consertar? Aonde que está errado dentro da gente? Eu estou meio torto. O que é essa tortura? Onde é que está isso? Não, quando eu consertar aqui dentro, fora se conserta. Tá, mas aqui dentro onde que está? Está na cabeça, está no coração, está no sangue? Onde é que está aqui dentro? Está aqui dentro, está num local. Então, esse processo energético do sentir, veja bem, ele não está tão aqui dentro.
ele tá aqui dentro, mas ele também tá ali fora. Então eu preciso do ali fora, que quem é o ali fora? É o outro. Quem é o ali fora? É aquele mestre, sabe? Que me desafia. Sabe quem é aquele mestre que me desafia? Aquele ser torto que está do meu lado, que eu quero mudar, que eu tenho a loucura de achar que eu tenho que mudar. Né? Então, isso são as grandes violências que a gente vive nesse universo interno. E trabalhar isso, a gente só vai curar aquela violência louca, por exemplo, que a gente testemunhou agora nos Estados Unidos, daquele cara pisando no outro, aquele tempo todo, ajoelhado, com a mão no bolso, com aquela atitude. A gente só vai conseguir curar essa sensação violenta interna quando a gente tiver coragem de entrar aqui dentro e olhar a nossa história. Do contrário, isso tudo só fica para fora, sabe, gente? Não tem outro jeito. Não vejo outra forma. E linkando com o nosso tema da live da semana passada, para a gente começar a exercer a não violência, a gente tem que sair da normose. Exatamente. Né? Exatamente. A gente tem que... Aquele cumprimento da lei que o cara estava fazendo lá, dentro da loucura dele, ele estava cumprindo uma lei, não sei o quê, sabe? Porque o cara tinha feito, né? Uhum. Aquilo é normose. Aquilo é uma normose. Isso aí. Aquilo é uma normose arcaica. Aquilo é uma normose que a gente tem vontade de vomitar, sabe? É isso. Tanto que isso aí. resultou no que resultou, né, gente? E eu acho, assim, muito bem-vindo todos esses movimentos. Eu estou acompanhando de um jeito, assim, muito... sabe, com o meu coração aberto para isso, porque eles estão extremamente pacíficos, corajosos, sabe? Efetivamente, e aí a gente até vê muitos policiais ali se ajoelhando junto e tentando compreender, né? Então, realmente nós estamos, queridos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós estamos num fim de era. Uhum. E essa nova era que virá, ou nós nos transformamos para viver nela, ou nós vamos, sabe, nós vamos ser extinguidos, não tem como. Não tem como se manter com essa coisa odiosa dentro da gente. Tem que rever valores, tem que rever sentimentos, tem que cuidar da nossa criança, tem que cuidar dos nossos pais internos, tem que cuidar das nossas raízes, tem que cuidar da nossa respiração, tem que criar um espaço, sabe? É isso. Isso é muito importante. Assim, ó, é uma oração constante, é um entendimento dessa força da natureza, de ver a natureza nessa força e ver o quanto as coisas vão se organizando do seu jeito, sabe? Há uma sincronicidade em tudo. Uma coisa leva a outra, né? Uhum. Tu sai da normose, começa a olhar para dentro, tu começa a se... E assim, ó, o esquema da não violência, eu acho que não é a gente... é que nem eu disse, é não morder, mas mostrar os dentes. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Sentir raiva. Só que não reagindo, né? Aquilo que a gente vê de fora. A atitude tem que ser diferente. Os sentimentos são normais e a gente precisa tê-los. A gente tem que ter os sentimentos. É normal eu ter medo. Que bom que eu tenho medo agora nesse tempo de pandemia. É uma proteção. É normal eu ter raiva. A raiva é um motor que me move para a vida. Mas eu tenho que aprender a mover essa raiva, fazer ela sair entre os meus dedos pela compreensão, pelo entendimento, pela transformação dessa raiva num motor para eu andar. Que me move para um lado mais positivo na vida. Né? E eu preciso entender que a raiva, o medo, a angústia, a tristeza são sentimentos que foram se ajustando, se acumulando no meu processo neurótico. Na louca, lembra? A louca. Ai, a louca. E ela habita aqui.
E Deus também habita aqui. Então, que nem eu estava falando no início, né? Aonde que está isso tudo? Isso está dentro. Não, olha, quando eu me curar, eu ficar perfeita aqui dentro, lá fora fica perfeita. Como assim? É loucura, sabe? Então, eu preciso interagir com o outro ali. E ao eu interagir com o outro, então por isso, lembra lá no Ayurveda, a gente fala daqueles 4 pilares, né? E a importância dos relacionamentos. Os relacionamentos. Veja bem, queridos, teria sentido eu e a Déia ficar papagaiando aqui se não tivesse 25 pessoas aqui conosco, né? Entende isso? É uma alegria a gente ver, por exemplo, todo esse pessoal que estava junto conosco ano passado aqui na formação, que estava junto no início desse ano aqui, que eu estou vendo um monte de gente aqui, sabe? Pessoas amigas, né? As minhas filhas estão aí. Então, é um monte de gente que a gente pode estar... Esse encontro possa ter uma coisa positiva na nossa vida. Possa fazer Isso a gente aí. pensar, né? De um jeito melhor para viver. Não, Cissa, agora eu tava com uma coisa bem prontinha para falar aqui, mas agora eu fiquei olhando aqui o pessoal e esqueci o que que era. Ah, agora eu esqueci. Viu? Ó, perdi a linha de raciocínio. A louca. Não tem problema. A louca se instalou. Não tem problema. A gente vai, nós precisamos entender que esse ahimsa, essa não violência, tem que Me lembrei. começar aqui dentro. Fala. Na questão dos relacionamentos, né? Quem é casado aí sabe que não é mole, né? Não é mole. Então, assim, ó, os índios, como a Sirene diz, os índios que estão do lado da gente em casa, na verdade, eles são umas ótimas ferramentas para a gente exercer o ahimsa. Exato. Né? Porque aquela dualidade que a Sirene falou antes da gente ser uma pessoa fora de casa e ser outra dentro, ela se faz presente muitas vezes, né? E ela é muito perigosa. E ela é muito perigosa. Então, dentro de casa, a gente tem pessoas completamente diferentes da gente. Claro, no início, namoro novo, paixão, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo. E como eu já ouvi, quando a gente casa, a gente leva uma mala, cada um leva uma mala para casa, né? E a gente tenta esconder aquela mala. Ela fica lá escondidinha, escondidinha. Só que com o passar do tempo, essa mala vai se abrindo e vai saindo coisa dali, né? E o índio também tem a mala dele. E aí vai saindo coisa, e daí se a gente não sabe lidar com isso, como é que faz? Né? E aí tem umas loucuras, assim, ó, tipo, como eu quero que ele seja meu terapeuta? Eu quero que ele funcione. Mas não existe isso. Não é para isso que ele está aqui na minha olha vida. o que a Fábio Malheiros falou, daí a gente vai entrando na normose. Tenta esconder a mala. Tenta esconder a mala. Aí a gente se torna uma pessoa fora de casa e outra dentro. Ou faz que nem eu estava fazendo já, se torna uma rabugenta que o coitado do marido não aguenta. Viu? Exatamente. Ó, já está no site a ideia. Mas é verdade, o site é outro, tá, gente? A gente vai chegar no site ainda. Mas a Janira já puxou. E é assim, ó, o bom é assim, ó, exercer o ahimsa com muita calma, com muita parcimônia, porque querendo ou não, as coisas vêm vindo com o passar do tempo, ainda mais numa época de pandemia que a gente está mais em casa, que a gente se incomoda com pouquinhas coisas, sabe? Então é muito rico isso. Como é que eu vou querer não brigar em casa se eu cago vivente de grito dentro de casa? Não tem como, né? O ahimsa, ele tem que começar essa não violência em aceitar a minha tortura, sabe? Em aceitar esse meu jeito de estar meio torto, de estar meio ruim, de não ter que controlar tudo, de não ter que ser perfeito. Isso é uma grande violência que eu faço comigo. Eu achar que eu tenho que fazer tudo perfeito, mas como isso aqui está fora do lugar, não pode estar fora do lugar. Então, essa capacidade de se permitir um pouco mais.
Comece com isso na tua vida. Você vai, bota uma coisa na tua cabeça, você vai errar a vida inteira. Enquanto você for humano, você não vai ser perfeito. Então, relaxe com os teus erros. Respira, seja feliz independente dos erros. Isso é outra coisa. Eu não posso ficar infeliz porque não ficou bem. Eu não posso ficar infeliz porque não foi 100%. Não. Uma coisa é o que o outro tá me trazendo. Outra coisa é o que eu tenho que colocar daqui para fora. E esse daqui para fora, com a vida, tem que ser muita gratidão. Tem que ser muito, eu tô feliz e ponto. Eu tô feliz. Se você tá de mau humor, porque você não dormiu bem, o mau humor é teu. Eu não tenho que carregar, nem que assumir, nem que, sabe, agora me doer, ou então fazer. Tu não pode estar de mau humor. Não. Aí tem essa coisa da liberdade, gente. Então, isso é a Rimsa em 4 paredes. Compreende? Isso aí. É um bom nome, né? A Rimsa em 4 paredes. Nós vamos cuidar isso. Como é que está o Ahimsa dentro das 4 paredes? Porque aí vai ficar melhor para eu viver o Ahimsa fora. E assim, ó, vivenciando o Ahimsa em 4 paredes, querendo ou não, a gente vai se trabalhando, tá? Devagarinho tu vai se livrando daqueles ranços, daquelas coisas, porque a gente tem que aprender a melhorar, né? Muito. Trabalho, gente, o trabalho, ó, é com a gente mesmo, tá? É olhar a tua história, é olhar o que tu tá carregando de pai e mãe, e aí tu começa a ver a tua loucura. Aí tu começa a ver a tua tortura. E aí quando tu começa a ver isso, e você começa a dar uma acertadinha nisso dentro de ti, trazer uma consciência, trazer uma luz, trazer uma clareza, e dar uma reorganizada nessas coisas bicudas que você tem aí contigo, te torna um pouco mais arredondado. Você vai ver que o outro vai mudar de forma, de tamanho, de sabor, de jeito. Sabe? Aquilo que tu via como um monstro se torna uma coisa natural, doce, pronto. Cissa, a Josi está dizendo que o teu volume está um pouco baixo. Tem como... Tem. Tá. Ok. Conseguiu aí? Vamos ver se melhorou. Melhorou, Josi? Veja se melhorou. Josi, melhorou? Melhorou? Hã? Eu acho que está baixo ainda. Mas eu levantei o máximo, gente. Então chega mais perto. Vou botar na... pode ser. Né? Tá. Uhum. Ok. E uma outra coisa do Ahimsa, que além de lidar com os índios em casa, né? Quem tem os índios em casa, quem tem filho, quem não tem índio ainda em casa, embaixo. quem tem índio em casa, chora porque não tem índio.